Prefácio. Sobre o conteúdo desta maravilhosa obra, entendemos que nada há o que acrescentar ao que se encontra escrito nas orelhas deste livro. Ali está esculpida graficamente a sua bem elaborada síntese. Quanto ao autor, o que dele falar? Preliminarmente devemos alertar ao feliz leitor que, sem falsa modéstia, não nos sentimos à vontade e com grandeza suficiente para fazê-lo. Como tentar apresentar tão ilustre personagem sem incorrer no risco de parecer demasiadamente petulante e pretensioso? Antes de mais nada, devemos avisar enfaticamente e da forma mais cristalina possível, não só aos espíritas convictos, como também àqueles que não o são, que se trata de Allan Kardec reencarnado. Para bem esclarecer e fundamentar esta afirmação, vale a pena transcrever o que lhe foi dito naquela encarnação no dia 10 de junho de 1860, em sua casa, sendo médium a senhora Schmidt, a respeito da necessidade de ter de voltar ao plantel espiritual somente por um pouco. A seguir, a pergunta do sábio lionês, desejando entender a significação daquelas palavras, surgiu esta resposta. Abre aspas. Tu não ficarás por muito tempo entre nós. É necessário que voltes para completar a tua missão, que não pôde ficar concluída nesta existência. Se fosse possível, continuarias aí, mas é preciso obedecer à lei natural. Ficarás ausente por alguns anos e, quando voltares, sê-lo-á em condições que te permitirão trabalhar com mais êxito. Fecha aspas. Ato contínuo, em observação, afirmou um insigne codificador. Abre aspas. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que me restam e levando em conta o tempo de minha ausência, o da infância e o da juventude, até a idade em que o homem pode desempenhar um papel no mundo, a minha volta deverá ser para o fim deste século ou para o princípio do outro. Fecha aspas. Conforme Obras Póstumas, páginas 227 e 228. LAC, Livraria Allan Kardec, Editora. Como se observa, emerge daí um dilema. De duas uma. Ou ele não veio e seus cálculos estariam errados, ou então, a toda evidência, o que se diga de passagem é mais lógico admitir, levando-se em conta as épocas citadas, salta aos olhos que ele já veio. A esse respeito, vale a pena ressaltar que se tem assistido, aliás, com muita perplexidade, ultimamente nos grandes meios de comunicação de massa, surgirem suposições sensacionalistas de ser ele, esta ou aquela pessoa. Infelizmente, diga-se de passagem, como profeticamente fora previsto para esta época, muitos falsos profetas têm aparecido. O que podemos afirmar, sem sombra de dúvida, é que, em verdade, o que de fato ocorreu, e neste particular damos o nosso modesto testemunho, foi que o autor preferiu ficar, por razões que somente ele conhece profundamente, durante várias décadas, trabalhando incansavelmente no anonimato. Esta a razão de ser desconhecido do grande público, mas certamente não dos espíritos bem informados. Atendeu com denodo, paciência e persistência inexcedíveis somente nos últimos 25 anos, em que realizou trabalhos públicos, estimativamente para mais de 100 mil pessoas que lhe foram encaminhadas pelas correntes do astral, a fim de receberem amparo e orientação espirituais. Se formos computar todos os atendimentos anteriores, tais como da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da qual foi um dos fundadores, Liga Espírita do Estado de São Paulo, Livraria Allan Kardec, na Rua Riachuelo, e inúmeros outros locais, a que cifra chegaremos?
reencarnado a 5 de junho de 1910, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno, e na cidade em que, como José de Anchieta, ajudou a fundar, sua tarefa encontra-se plenamente concluída. Como é sabido, seria ela a de terminar a restauração da doutrina do caminho do Senhor, tão somente iniciada na França no século transato. Escreveu cerca de 116 livros magistrais, além de dezenas de monografias e muitíssimos folhetos sobre temas espirituais. O Evangelho Eterno, profetizado biblicamente no Apocalipse capítulo 14, versículos 1 a 6, já não é mais uma profecia, mas uma realidade, estando já hoje em dia nas principais livrarias da capital, devendo se estender proximamente para todo o país e, quiçá, esperamos que o seja para todo o planeta. Com essa absoluta obra, instituiu o divinismo, como já o fizera anteriormente com o espiritismo, convidando seus adeptos espíritas kardecistas a darem um passo à frente, a subirem um degrau a mais na escalada evolutiva. Tudo isso em consonância com seu próprio ensinamento no século passado, no qual seja o de que a evolução é contínua. Não se pode estacionar, é necessário progredir, sob pena de contrariar essa lei divina fundamental, tornando-se pedra de tropeço no caminho da verdade. Aliás, data máxima vênia, entendemos que está na hora de os espíritas não incorrerem no mesmo equívoco dos irmãos judeus, que apesar de já estarmos no findar do 2º milênio, e não obstante, teimosamente, ainda insistem em aguardar a vinda do Messias. Mutatis mutantes, analogamente não se estaria incorrendo no mesmo grave erro? Neste particular, e sem nenhuma originalidade, vale a pena trazer à colação o conhecido e surrado refrão da sabedoria popular. Errar é humano, mas perseverar nele... Aqui vai um convite e, ao mesmo tempo, um alerta. Espíritas de todos os recantos do mundo, acordem. Despertem para essa gritante realidade fática. Por outro lado, vale igualmente lembrar que, se não o estão sequer admitindo nessa simples condição em tela, que diria se soubessem a que nível espiritual se encontra ele hoje? Provavelmente sentiriam vertigens. Como bem salientou no Evangelho Eterno, objetivando mostrar como didaticamente devem as verdades chaves serem ensinadas, assim afirmou, abre aspas, para os pintainhos deve-se dar fubá, para os frangos, milhos quebrados, e grãos inteiros apenas para os já adultos. Observação citada dos capítulos condensados número 35. O que humildemente podemos sugerir aos felizes leitores que merecerem a predestinação de travar contato com esta luminosa obra é que leiam-na, estudem e meditem sobre o seu profundo e divino conteúdo. Assim procedendo, certamente estarão imperceptivelmente e de forma subliminar, com toda a segurança, adentrando ao conhecimento de Deus e suas leis fundamentais, válidas para o infinito e a eternidade. Qual dádiva divina poderia ser maior? Por fim, como deixou claro em lições anteriores, abre aspas, a maior riqueza para um espírito filho de Deus é o conhecimento certo, e malbaratar uma encarnação significa a mesma coisa que escolher uma outra, só que em piores condições. Fecha aspas. Fiat Lux. Euseário Sampaio Alves, maio de 1998.